Mais um conteúdo aqui no canal do Capela e hoje vamos falar sobre o Corinthians. Eu tenho um recado aqui pro torcedor comum, pro torcedor clubista que muitas vezes não consegue enxergar o óbvio na frente justamente pela emoção que toma conta. E até um recado para alguns babacas da internet, porque é assim que tem que tratar. Algumas narrativas canalhas, baixas e até covardes, de gente que se esconde atrás de avatar e não coloca a cara a tapa, como eu faço aqui. Como eu faço na Rádio Bandeirantes, como eu faço no Jogo Aberto todos os dias, como eu faço nos meus canais de comunicação, nas minhas redes sociais, nos canais de podcast que eu vou participar, seja para falar de Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Atlético, não importa. Eu tô aqui dando a cara a tapa. E tem muito torcedor que acha que não, a culpa é da imprensa, porque a imprensa adora falar mal do Corinthians. Vem cá. Até alguns podem gostar do caos, justamente porque dá audiência, o torcedor fica preocupado, rende o clique. Posso falar um negócio pra você? Eu tô cagando pro seu like, pro seu clique, se você vai ser inscrito. Se você for um torcedor clubista que não consegue minimamente debater, se você for um torcedor que consegue mandar mensagem no inbox, que consegue, Capela, vamos bater um papo aqui, vamos trocar uma ideia, vamos falar de futebol, vamos falar de Corinthians, eu sou o primeiro. Eu tô na Neoquímica Arena, quando vem torcedor, eu troco ideia. Tô no camarote, tô na beira do campo, tô na Band, tô na rua. Eu tô aí pra trocar ideia. Futebol é isso, futebol não é raiva, não é ódio, não é rancor, não é vingança. Futebol é debate em alto nível. E eu posso assegurar pra vocês, por mais que eu não seja torcedor corintiano, eu asseguro que eu sou muito mais corintiano que muitos torcedores. Muitos! Porque toda vez eu falo, e é do fundo do coração, eu quero o bem do Corinthians. Eu quero o bem do Corinthians. Mas como querer o bem com gente incompetente no comando? O Duílio é um incompetente, é um cara de pau. O Andrés, que é o suprassumo do Corinthians durante anos, manda e desmanda por lá até hoje. Por mais que não esteja no poder, que seja a chapa do Augusto, pelo menos por enquanto, ainda é um cara que tá lá. Eu sou persona não grata da Renovação e Transparência e me orgulho por isso. Porque nunca passei pano, porque sempre bati, porque sempre cobrei. E a narrativa da rede social de alguns babacas, dessa rede social podre, que é o Twitter, não, vocês querem o caos, não, vocês adoram o Corinthians mal porque dá like, dane-se. O recado é pra você, principalmente algumas páginas, algumas que puxam o saco do Augusto, alguns robozinhos aí, e outros que não conseguem entender o atual momento do clube. Vocês querem que eu fale bem do Corinthians? Jura? Jura? Vocês querem que eu minta pra você? Você quer que eu minta pra você, você que tá assistindo o vídeo? Eu falo, não, tá lindo, maravilhoso. Não, tá fantástico. Mais de 2 bilhões de dívida. Ah, mas vocês só falam da dívida. Vocês querem que eu fale o quê? Ah, por que vocês não falam dos outros? Falamos. Assim como cobramos, a gente cobra todos os dias o Santos, o próprio Palmeiras, o São Paulo. Mas estamos hoje falando do Corinthians aqui. Tá legal a gestão administrativa? Tá legal o rombo absurdo, canalha, que a antiga chapa Renovação e Transparência fez? Tá bacana? Tá legal essa questão envolvendo possíveis laranjas? Possíveis, com a informação do Juca Kfouri, que eu vou falar uma coisa aqui. O Juca, de duas uma, ou ele prova, ou o Corinthians tem que processar, colocar no pau. Pera aí, irmão, você tá sujando o nome do clube, colocando que poderia ter laranja, ter parada esquisita na jogada, prova, e aí tem que levar adiante. É legal, em 5 meses de mandato, o Augusto Melo já ter gastado mais de 100 milhões de reais em contratações, e o time ser mais fraco que do ano passado que lutou contra rebaixamento, pessoal. É legal, em 5 meses de mandato, briga entre o atual presidente, briga pública, com o diretor de futebol do clube, o Rubão, que depois saiu e começou a meter boca em tudo quanto era lado. É legal você ver o Sérgio Moura, superintendente de marketing, ter que sair porque foi acusado de ser São Paulino, de ter contratado o cara que poderia ser o esquisito da história da informação do Juca. E outra coisa, em breve, informação, Marcelo Marinho, que é do diretor administrativo do Corinthians, é outro que pode cair pela pressão. Se acharem essa história do Augusto Melo de fato comprovarem que eu tô pagando pra ver, eu tô querendo ver o que vai acontecer nessa história. Ou o Corinthians tá certo ou o Corinthians tá errado. O presidente com o risco de ser empichado
O presidente do Conselho Deliberativo tem que chamar novas eleições. Tá legal, rapaziada. Tá bacana pra você, torcedor. Então, se você acha que aqui é só pra caçar like e tal, eu nem quero que você se inscreva no canal. Não quero o seu like, não quero que você se inscreva, não quero que você me siga. Quero que você seja feliz na sua vida. Eu tô aqui pra falar o papo reto com o torcedor. E está ruim. O time do Corinthians é fraco tecnicamente, é um time limitado, não dá indícios que consiga melhorar nas mãos do Antônio Oliveira ou de qualquer outro treinador. Porque o próprio Antônio Oliveira na coletiva de ontem falou assim, gente, eu não sou mágico, basicamente foi o que ele falou. Então assim, turma, o time é fraco, o elenco é carente de N posições. Administrativamente falando, o Augusto, ele tá se transformando em mais do mesmo, falou tanto em transparência, não consegue, falou de name rights no CT, que em breve estaria fechado, não está, até hoje aquela placa do CT Joaquim Grava tá rasgada. Então vem cá, vocês querem que eu fale bem? Desculpa, eu vou falar o papo reto pra você, torcedor. Existem coisas positivas? É claro que sim. Ai, Capela, então por que você não fala? Porque, infelizmente, as coisas negativas dentro do clube há décadas, elas eram um tanto quanto escanteadas, porque ainda assim foi um clube vencedor de Libertadores, Mundial, Brasileiro, Estadual, etc. Mas a que preço? A que preço? Olha onde o Corinthians chegou financeiramente falando. E tem muito torcedor que chega pra mim e fala assim, Capela, você acha que a salvação do Corinthians é a SAF? Gente, o Corinthians, o Flamengo, esses clubes de massa gigantesca não precisam de SAF, se bem administrados. O Flamengo já chegou a ter uma dívida absurda também, mas bastou ter alguém capaz, com qualidade, capacidade técnica, alguém do ramo para organizar a casa. Pessoal, vem cá. O Flamengo tem um potencial para faturar 1 bi por ano. Antes davam risada e hoje o Flamengo fatura isso ou até mais. E o Corinthians? Acumulando dívidas, arranhando a imagem, deixando o torcedor chateado, abastecendo a imprensa com elementos para que a gente possa falar todos os dias de coisas ruins. Aí vocês vocês criam uma narrativa na cabeça que quando era chapa renovação e transparência, a gente não falava assim, eu sou persona não grata. Pelo Andrés, pelo Duílio, pelo Mário Gobi, pelo Roberto. Sou persona não grata, não gostam de mim porque eu tocava na ferida e vou continuar tocando. E se voltarem no poder, eu vou estar na entrevista coletiva, mesmo que não esteja mais como repórter da rádio, mas vou lá pelo Jogo Aberto, vou lá pelo canal, não importa, para questionar, para perguntar o porquê. Porque quando eram presidentes, não vejo a hora de sair, não quero ficar, mas quando largam o osso, não, vamos voltar. Então é ridículo, os caras sempre pensaram no poder, não no clube. Eles governam para eles mesmos. E o Augusto está se transformando em mais do mesmo. Eu mesmo converso com o Augusto, eu gosto do Augusto, eu já falei aqui, mas está fazendo uma gestão ruim. E eu ia dar uma carência de 1 ano, hein? Mas não é possível que em 5 meses, gente, é um problema atrás do outro. Não tem sossego. O torcedor do Corinthians não tem um dia de sossego. Não consegue um dia deitar a cabeça no travesseiro e falar, poxa, dias melhores estão por vir. Não! Não dá um indício. O Cross foi muito bem na entrevista com o Augusto Melo. E o Augusto com aquela frase batida. Você não tem ideia, eu não tô dormindo, é tudo a favor do Corinthians, é o foco no Corinthians, eu não tenho nem saído. Problema é teu! Você já sabia do tamanho da coisa. Você já sabia do tamanho do problema. E você já sabia que você teria que lutar internamente contra muitos que pensam neles e não no clube, pensam no poder e não no Corinthians. Agora não me venham com esse discurso. O torcedor precisa de uma gestão profissional. O Augusto, você se cercou de pessoas que não são capazes de te ajudar. A verdade é essa. O diretor de futebol, o gerente, no caso, Fabinho Soldado, é um enfeite dentro do clube. O cara não fala, ele não se manifesta, ele não dá justificativa para o torcedor. Por que o Corinthians não consegue contratar jogadores de calibre? Qual que é a história do Coronado? Como é que vocês contratam o Palácios que tem um problema crônico? Vocês têm que falar isso pro torcedor. Qual é a expectativa? O que o Corinthians precisa na janela de transferências? Tem dinheiro para contratar? Vai reforçar o time? Porque se não reforçar, vai lutar contra rebaixamento. E um clube desse tamanho não pode de novo lutar contra rebaixamento. Ou você, torcedor, mesmo com a força da camisa, da torcida maravilhosa, acha que o Corinthians com esse time atual pode ganhar a Copa do Brasil? Você vai me responder. Pode. Pode ganhar a Copa do Brasil com esse atual time, gente? Ah, mas estamos nas oitavas de final. Por favor, torcedor. Vamos olhar adiante, vamos falar real. Tira o clubismo de lado. Não tem como. Campeonato Brasileiro.
Qual que é o objetivo? Tudo bem, é o começo, mas Inter, Grêmio e Juventude não estão nem jogando pela catástrofe que rolou no Rio Grande do Sul e já tem mais pontos que o Corinthians, gente. Gente, vamos acordar. O time do Corinthians é fraco. Eu não digo nem só por culpa do Antônio Oliveira, que tá fazendo o que pode, mas faltam peças. O time ficou pior que o do ano passado, que lutou contra rebaixamento, que contou com o Cássio salvando atrás e o Romero na frente. Não tá legal, não tá bacana. Eu estou falando isso hoje. E você que tá assistindo isso vai falar que eu sou anti, que eu tô torcendo contra. Não estou. Não estou. Eu estou alertando, como alertei na temporada passada o Santos, na péssima gestão Andrés Rueda. E eu falei pro Andrés Rueda, presidente, o senhor não entende muito de futebol, o senhor tem que se cercar de gente que saiba do riscado. Eu falei isso para ele na Rádio Bandeirantes. Eu tive culhão de chegar e falar isso para ele. O senhor entende da parte administrativa. Redução de dívida, tratar o clube como uma empresa, isso sim. Agora o resto não dá. Essa é a minha avaliação, é como eu penso. Então, esse é só um recado para você. Vocês podem continuar achando, sim, alguns da imprensa podem torcer contra, sem dúvida alguma, mas tenho certeza absoluta que da minha parte é sempre para alertar, porque o pior pode acontecer. E infelizmente, do jeito que tá, o Corinthians a cada dia cava mais o fundo do poço. Quando você acha que chegou, os caras conseguem a proeza de cavarem mais. Então, Augusto Melo, você deve explicações para o torcedor, Fabinho Soldado também, presidente do Conselho Deliberativo, todo mundo tem que falar. Sérgio Moura, todos que foram citados recentemente, que tiveram a sua imagem arranhada, inclusive a do clube, vocês têm que se proteger. E vocês precisam proteger o Corinthians, porque infelizmente o torcedor não aguenta mais essa situação lamentável que é mais falar do Corinthians fora de campo com coisas amadoras do que falar sobre assuntos que realmente importam. De um clube melhor, bem administrado, com gente profissional capacitada para organizar a coisa. Infelizmente, a gente fala pouco disso porque não há e não há nem expectativa para tal, e a gente fala mais dessa situação, que infelizmente deixa o torcedor corintiano triste e chateado, sem perspectiva de dias melhores. Era isso que eu tinha para falar do Corinthians, e eu espero realmente que o Augusto Melo ele possa fazer algo correto, convocar uma entrevista coletiva, chamar o Sérgio Moura, chamar os caras, e aí ó, preto no branco, branco no preto, aqui assim, assim, assado. Ninguém vai mais arranhar a imagem do clube, a credibilidade, porque tá certo isso. E se estiver errado, é o mais do mesmo. Aí é tchau, obrigado. Se estiver errado e se comprovado essa informação do Juca Kfouri, que ela é gravíssima, o Romeu Tuma Júnior, ele tem obrigação de convocar uma reunião extraordinária com os conselheiros e buscar por novas eleições. Porque quem pratica esse tipo de coisa muito, muito delicada não pode comandar um dos maiores clubes do mundo, como o Esporte Clube Corinthians Paulista. Essa é a minha avaliação e eu quero a sua. Manda aí nos comentários para que a gente possa debater, sempre em alto nível. Claro, quem não quiser debater em alto nível pode viver na bolha aí eternamente. Um abraço para vocês, esse é o canal do Capela, tamo junto.